Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos declarar: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso é motivo de estarmos alegres na presença do Senhor. Nós precisamos entrar na presença do Senhor alegres, né? Sendo grato ao Senhor, porque verdadeiramente Ele tem cuidado de nós, Ele tem guardado a nossa casa, a nossa família, Ele tem trazido suprimento. E hoje, né, eu sei que Deus, Ele tem uma palavra que vai nos edificar, que vai trazer cura, que vai trazer libertação, sim, que vai nos exortar, porque a palavra de Deus, ela nos confronta. E nós precisamos, a todos os dias, sermos confrontados pela palavra de Deus, para que tenhamos crescimento, para que a gente para que nós estejamos no centro da vontade de Deus e que podemos ser usados nesse tempo pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero, né, agradecer a todas que aqui estão, pedir que o Senhor cubra a vida de cada uma. Eu quero agradecer a irmã pela oração, em nome de Jesus, e que Deus também acampe, né, os seus anjos ao redor da casa de cada um, que guarde seus familiares, e que essa noite seja uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Amém? A palavra hoje que eu tenho para compartilhar está no livro de Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 61, que diz assim: mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: és tu o Cristo do Deus bendito? E Jesus lhe disse: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Amém? Glória a Deus. Pai, graça nós te damos. Aqui está a sua palavra. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nessa noite ministrar os nossos corações. Fala conosco, Espírito Santo. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a melhorarmos. Nos ajude a estar firmado, Pai, na Tua palavra, a não ter variação na nossa conduta, Pai, no nosso comportamento. Oh Deus, que a cobertura do Teu sangue venha sobre nossas vidas. Nós te pedimos que o Senhor, Pai, abençoe essa internet, Pai, em nome de Jesus. Amarra o valente no mais profundo abismo. Tudo aquilo que não te louva, que se levanta contra a sua palavra, caia por terra. E desde já, nós já te louvamos, porque sabemos que tu és fiel e que os seus pensamentos são maiores do que os nossos. Sabemos que hoje nós vamos ter cura, nós vamos ter libertação. O nosso entendimento vai ser aberto pela sua palavra, porque a tua palavra nos diz que nós estamos limpos por ouvir e ouvir a tua palavra. Amém? Glória a Deus. Aqui nessa ocasião, né, a palavra diz que né, as pessoas que faziam parte do Sinédrio, as autoridades, eles buscavam prender Jesus. E nós já sabemos que Judas, que fazia parte do ministério de Jesus, que era um dos discípulos de Jesus, ele havia confabulado com aqueles homens para que eles procurassem uma ocasião oportuna para prender Jesus. E aqui, nesse versículo 61, o sumo sacerdote que buscava, né? Buscava algo que pudesse incriminar Jesus. Mas todas as vezes que ele procurava, ele não conseguia achar, porque não havia nada que desabonasse a conduta do Senhor Jesus. E aqui, eles viram que tudo que outras pessoas estavam mentindo sobre o comportamento de Jesus, ainda não era suficiente para que Jesus fosse condenado à morte. E aí, ele usa essas palavras, fazendo uma pergunta a Jesus. Jesus se cala, e ele continua perguntando, né, se Jesus é Cristo. Aleluias. Filho do Deus bendito. E Jesus responde sim, que ele é. Jesus afirma. Ele diz que ele é
e que ele veria o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre a nuvem. E aí, para ele, foi o suficiente. Ele rasga as suas vestes e ali diz que ele não precisaria de mais nenhuma prova para que pudesse prender Jesus. E começa a história a transcorrer, porque as pessoas que estavam andando com Jesus começaram a se dissipar, a desaparecerem, a tomarem outros rumos. E a palavra diz, aleluias, que ele, o sumo sacerdote, chama o povo e diz: olha, vocês estão ouvindo essa blasfêmia? Ele está blasfemando contra Deus. Imagine só, o próprio Filho de Deus. E vejam o cenário que aqueles homens, né, estavam criando para que Jesus fosse preso. Os apóstolos começaram, os discípulos, né, começaram a se dissipar, a tomar cada um rumo diferente. Naquele momento, eles abandonaram Jesus. Eles viram Jesus sendo preso. E Pedro, que estava caminhando com Jesus, também se afastou. Quando algumas pessoas, né, a serva do sumo sacerdote, viu Pedro, começou a dizer com Pedro: olha, esse daí estava no meio deles, ele estava seguindo Jesus, o Nazareno. E Pedro se sente apavorado e diz: não, você não sabe o que você diz, eu nem o conheço. E aí a coisa foi ficando ainda mais pior, porque cada vez que Pedro abria sua boca, ele trazia mais condenação. E aí Pedro procura um lugar. A palavra diz no versículo, aleluias, 66, que Pedro estava em uma posição, ele estava num local. E quando ele começou a ser apontado, que ele parecia com os homens que andavam com Jesus, ele ficou apavorado. Porque naquele momento, Pedro não sabia o que poderia acontecer. O que os olhos de Pedro estavam vendo? Estavam vendo aquele que ele seguia, né? Aquele que tinha poder para curar, para libertar, para salvar. No momento, aos olhos de Pedro, ele não estava conseguindo salvar a sua própria vida. Eu não sei como é que você tem olhado para Jesus. Eu não sei qual é a ótica, né? Qual é o seu olhar para Jesus? Mas eu quero te dizer que hoje Deus ele tem muito a nos ensinar. Eu penso assim, que em todos esses dias que Deus ele tem nos dado uma palavra, eu vejo a palavra que Deus tem liberado sobre nossas vidas, ele fala muito sobre um controle emocional. E os servos de Deus têm passado por um desequilíbrio emocional, têm deixado se levar, né, pelas suas emoções, pelo aquele momento, por tudo que há ao seu redor, aquela circunstância, como se aquela circunstância fosse, né, decidir o seu futuro. Eu quero te dizer que a circunstância, ela não pode decidir o meu e o seu futuro. Nós temos todos os dias, né, o poder da escolha. E Deus, ele quer que a gente o escolha. Quando Pedro se sentiu acuado, viu Jesus sendo levado, começou um turbilhão de emoção, ao ponto dele já não saber mais nem mesmo quem ele era, porque as pessoas que o viam diziam: esse daqui seguia o Nazareno. Olha, ele tem as características, ele é um galileu. E ele começou a se apavorar, porque ele estava sentindo medo na sua alma. A palavra também diz que, na sua caminhada, Pedro ele muda de posição. No versículo 66, diz que ele estava embaixo do átrio, que ele estava embaixo da entrada para o santuário. Olha só o posicionamento de Pedro. Era a posição que Pedro se encontrava. Mas a partir do momento que ele começou a se deslocar, ele estava saindo da entrada do santuário e estava tomando outros caminhos. Eu não sei quais são os caminhos que você tem tomado.
Talvez no momento de medo, de aflição, de você se sentir, né, abandonado, você possa ter feito muitas coisas que fizeram com que você negasse o nome de Jesus. Talvez você tenha deixado o pecado entrar e por isso você se afastou de Jesus. Mas eu quero te dizer que Deus, ele tem hoje uma nova rota, aleluias, para traçar na minha e na sua vida, onde vai nos colocar no plano do Senhor. Porque Deus, ele sabe daquilo que precisamos. E nós precisamos do Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Muitas vezes nós criamos mesmo muitas necessidades. Nós precisamos daquilo, nós precisamos disso, nós precisamos de pessoas. E é incrível que, né, ao começar a oração, as irmãs fizeram, aleluia, um comentário, que quando ela pediu para alguém orar, a pessoa disse que não queria orar. Aleluia, o Espírito Santo é maravilhoso, ele fala conosco o tempo inteiro. E oração significa ter uma conversa com Deus. No momento que você se encontrar fraco, né? No momento que as suas emoções entrem em desequilíbrio, clame ao Senhor. E o que Pedro fez nesse momento? Em vez deles correr até Jesus, ele se afastou. Ele começou a trilhar um outro caminho. Aleluias. Ele saiu da entrada do santuário e ele foi tomando outro caminho. E nesse caminho ele foi vendo outras pessoas e as pessoas o olhavam e diziam, não, esse daqui andava com o Nazareno, era ele que fazia parte daquele grupo. E Pedro começou a se apavorar porque ele viu já o que estava acontecendo com Jesus. As pessoas ultrajavam Jesus, as pessoas vinham com vara-paus, machucava Jesus, cuspia em Jesus, usava palavras chulas para maltratar Jesus. E ele continuou seguindo, mas ele continuou seguindo de longe. Olha só, cada vez que ele via aquele cenário, ele se apavorava. As emoções dele entravam em descontrole. Eu não sei qual é o cenário que você tem visto, que tem trazido descontrole nas suas emoções, que tem trazido tristeza, que tem trazido dor. Talvez esse cenário, né, esteja trazendo um medo tão grande que impede que você caminhe em direção à sua cura, à sua libertação. Porque quando nós estamos com o espírito atribulado, nós tomamos decisões errôneas e seguimos outros caminhos e vamos nos afastando do Senhor. E a palavra vai dizer, aleluia, e estando Pedro debaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse, tu também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro saiu, aleluia, ele se desloca. Ele sai do átrio, debaixo do átrio, e ele vai para um lugar onde ele estava se aquecendo. E a palavra disse que ali ele estava se aquecendo, e aquela mulher veio e diz, olha, você estava com o Nazareno. Veja onde Pedro foi buscar aquecimento. Em uma fogueira humana. Porque aquele momento já estava muito frio e as pessoas procuravam se abrigar. Só que Pedro não sabia que ele já estava abrigado, aleluias. Ele saiu do átrio, ele foi ficar com aquelas pessoas que não faziam parte do povo de Deus, as pessoas que estavam ultrajando e assim mesmo apontando ele, querendo também condená-lo. E Pedro ali sentiu medo, ele foi se deslocando, ele foi cada vez mais se afastando de Jesus. E no versículo 68 diz, mas ele negou, olha só, dizendo, não, o conheço, nem sei o que dizes. Veja só como um abismo chama outro abismo. Ele se afasta de Jesus, Jesus é levado pelos guardas, ele continua trilhando um caminho afastado de Jesus, se envolve com outro grupo de pessoas, fica ali naquela roda, as pessoas identificam ele e ele continua negando.
E ele continua dizendo, não, eu não o conheço. E verdadeiramente Pedro não conhecia Jesus. Pedro era aquele homem de comportamento impetuoso. Talvez Pedro seja eu e seja você. Muitas vezes eu me identifico com Pedro. Há situações que eu quero agir num ímpeto. Digamos que, na minha cabeça, eu quero resolver aquela situação naquele momento. E muitas vezes a ansiedade, ela nos atrapalha, porque quando agimos com ansiedade, nós não esperamos o tempo certo, e aí nós tomamos decisões errôneas e trazem grande transtorno para nós. Pedro nega Jesus, ainda diz que não o conhece. Quando nós, nos afastamos do Senhor, vamos cavando muitos poços e vamos chamando muito abismo, lugares fundos, lugares escuros, cavernas, onde nossas almas ficam aprisionadas. Aleluias. A palavra diz que os homens buscavam aprender Jesus. Mas Jesus, ele não estava sendo preso, porque Jesus, no seu espírito, aleluias, era livre. Mas Pedro ainda precisava se libertar. Pedro precisava passar por um processo para que ele fosse curado dos seus medos, para que suas emoções tivessem equilíbrio. E a palavra vai dizendo no versículo 68, além dele negar, ele diz que não o conhece, e ele sai para fora do alpendre. Veja só, ele saiu do átrio, encontrou outras pessoas, se reuniu com aquelas pessoas, foi buscar se aquecer naquela fogueira que os homens haviam feito. Ele sai do alpendre, que é uma cobertura, um telhado, um abrigo tanto para o sol quanto para a chuva. A palavra de Deus nos diz, que só debaixo da sombra do onipotente, aleluia, do Deus Todo-Poderoso, é que estaremos protegidos. Veja só o que aconteceu. Pedro saiu da cobertura do Senhor Jesus. E ali ele começou a tomar caminhos, que estava cada vez mais trazendo medo, desequilíbrio, desconforto para a sua alma. A cada vez mais ele se apavorava. E quando as pessoas o identificavam, ele começou a negar Jesus. E ele negava de uma forma, ele dizia, não, você está me confundindo. Não, eu não o conheço. E as pessoas continuavam a dizer, não, você se parece, você tem as características. Você é um galileu. E ele começou a negar Jesus. E quantas vezes nós negamos o Senhor? Eu não sei em qual situação você tem negado Jesus. Mas aqui nós vamos perceber. Quando Pedro, ele negou Jesus. E a criada veio outra vez e começou a dizer aos que estavam ali. Imagine só como Pedro se sentiu. Este é um dos tais. Olha como aquela mulher estava tratando a criada do sumo sacerdote. Olha, ele faz parte daquele bando, porque era assim que o povo era tratado, sem respeito. As pessoas não reconheciam a figura do Messias. Eles estavam dizendo que o Senhor estava ali blasfemando contra Deus, próprio Filho de Deus. Eles não conseguiam enxergar Cristo, o Filho de Deus. Mas ele o negou outra vez. Olha só, mais uma vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque és galileu e a tua fala é semelhante. Eles estavam achando características, sinais, traços em Pedro, que o identificava com os homens que seguiam a Jesus Cristo, com os seus alunos, seus discípulos, seus imitadores. Mas Pedro dizia, negava, não sou eu. Vocês estão confusos. E ali Pedro segue. Ele começou a praguejar.
olha só, e a jurar: eu não conheço esse homem. Pedro fez uma afirmativa. Eu não conheço esse homem de quem falais. E aí aconteceu aquilo que o Senhor havia profetizado. O Senhor já havia dito a Pedro que antes mesmo, aleluias, que o galo cantasse por 2 vezes, Pedro o negaria 3 vezes. Vemos aqui que o Senhor, ele está no controle de todas as coisas e ele já sabe o que virá. Mesmo estando nós nesse momento do presente, nós não conseguimos enxergar o futuro. E por isso que nos sentimos apavorados. Mas profetizar quer dizer trazer, né, aquilo que está no futuro para esse momento. Deus estava dando um alerta, dizendo: olha só, Pedro, fica atento, porque antes mesmo, né, eu vou te dar um sinal, antes mesmo que o galo cante por 2 vezes, por 3 vezes você me negará. E o galo cantou pela 2ª vez, e Pedro lembrou das palavras que Jesus havia lhe dito. Antes que o galo cante por 2 vezes, 3 vezes você me negará. E pensando nisso, Pedro chorou. E eu fiquei pensando, por que Pedro chorou? Olha só toda a narrativa, até chegarmos a Pedro, que é a figura a quem eu quero falar nessa noite, sobre o comportamento, sobre o todo desequilíbrio, né, que Pedro teve, por decisões errôneas que ele tomou, saindo da cobertura, e ali foi se afundando, foi negando o nome de Jesus, foi trazendo maldição da sua vida, até que chegou um ponto que ele não conseguiu mais suportar e ele chorou. Pedro chorou porque ele lembrou o que Jesus havia dito. Talvez a gente abra a nossa boca para dizer, né, o quanto nós amamos Jesus. Mas será que temos amado Jesus? Qual o nosso comportamento? Me fez lembrar quando no início falei, oração é falar com Deus. E quando nós não queremos orar, nós estamos também, aleluia, o Espírito Santo é maravilhoso, negando o nome do Senhor Jesus. Estamos dizendo que nós não conhecemos, porque como você pode falar com uma pessoa que você não conhece, que você não tem intimidade, aleluia. E Deus hoje, ele está chamando a minha e a sua atenção. Talvez você diga, não, eu não nego Jesus, mas quantas vezes no dia você tem falado com o Senhor, você tem orado, você tem buscado a presença do Senhor. Talvez a correria do seu dia a dia, talvez relacionamento, talvez situações que prendam você, aleluias, que tragam prisão à sua alma, estão fazendo com que você se afaste de Jesus. Nós precisamos o tempo inteiro estarmos vigilantes. Talvez você tenha se afastado de Jesus e você não tenha percebido. Talvez você já tenha muito tempo desviado desse caminho reto que se chama Jesus Cristo. E você não tenha enxergado. Mas eu quero te dizer nessa noite que é um alerta para mim e para você. Porque todas as vezes que nós agimos pelaquilo que está ao nosso redor, pela circunstância, com certeza nós vamos sofrer as consequências. Cada vez Pedro se sentia mais acuado, porque as pessoas o reconheciam, pronto, se estão fazendo isso com Jesus, que é poderoso, que cura, que sara, o Filho de Deus, o que eles vão fazer comigo? Onde está a minha e a sua confiança? Será que verdadeiramente você tem andado com Jesus? Será que você tem deixado Jesus seguir, tem se afastado de Jesus? Porque você tem medo que o reconheça como discípulo de Jesus, como seguidor de Jesus? Aleluia. Talvez você entre em rotas, você participe de encontros, de reuniões com pessoas que não conhecem Jesus, e por isso você nega, porque você sente até vergonha de dizer que você conhece Jesus, de dizer
que, aleluia, que você anda com Jesus, porque você tem medo que o aponte. E que até diga, quão cafona é essa pessoa. Essa pessoa quer ser muito sã. Saiba, querido, que Satanás, ele quer descaracterizar o servo do Senhor. Por mais que Pedro tentasse negar, né, os traços que ele tinha com Jesus, porque Jesus era um homem comum. E aquelas pessoas, né, encontravam semelhança. Por mais que ele quisesse negar, a palavra diz que Jesus, ele não era essa figura que se aparece nos filmes, né? Eu vi uma pastora ministrando falando que aparecia aqueles cabelos hidratados, aquela pele limpa. Não. A palavra diz que Jesus era um homem de dores, né? Que não havia beleza nele, porque ele andava naquele sol escaldante, falando do amor do Senhor, ensinando uma palavra de cura, de libertação, porque Jesus estava cumprindo o seu ministério para que pessoas fossem transformadas. Mas as pessoas andam olhando para as aparências. Aqueles homens fariseus, eles pareciam ser homens de Deus, porque eles se vestiam de uma forma alinhada. Eles até falavam, né, com propriedade, porque eles conheciam a palavra de Deus. Mas a palavra diz que não havia homem que fosse tão sábio quanto o Senhor Jesus. E por isso tudo aquilo que eles usavam contra Jesus, eles não conseguiam. E você pode ver, aleluia, que só quando o Senhor afirmou, e ele não mentiu, Jesus afirmou, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus. Jesus diz essa noite, eu sou. E quem é Jesus? Eu sou aquele que te cura, eu sou aquele que te liberta, eu sou aquele que vim, aleluias, para colocar um bálsamo nas suas feridas, para fazer com que todo esse medo venha a ser apagado, para colocar ordem na sua casa, para colocar ordem nas suas emoções. Eu sou aquele que veio se apresentar a você essa noite. Talvez verdadeiramente, aleluias, você não me conheça, mas hoje eu quero me apresentar a você. Olha, eu estou à porta e bato. E se nessa noite você abrir o seu coração, eu vou me apresentar a você. Eu quero que você me conheça, aleluias. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero tirar tudo aquilo que está sujo, tudo aquilo que está em desordem. E quero organizar a sua vida. Eu quero que você tenha intimidade comigo, eu quero que você me conheça sim. Eu quero que todos vejam em você, aleluias, aquilo que eu te criei. Aquilo que eu fiz com o meu pai lá no princípio, a nossa imagem e semelhança. É assim que você é, em nome de Jesus. Deus está nos dizendo, não deixe Satanás se descaracterizar. Olha só, não saia da posição, aleluias, a que você foi chamado. Eu te chamei, sim, para você fazer obras maiores do que as minhas. Naquele tempo havia uma limitação. E olha que não existia internet, não existia rede social, e não existia o homem que fosse mais famoso do que o Senhor Jesus. Porque ele fazia, aleluia, com que as multidões o acompanhassem, que pessoas viessem de todos os lugares, em meio àquele sol escaldante, aquelas pessoas seguiam Jesus. E homens que andaram, que presenciaram milagres, ainda não tinham conhecido Jesus. Talvez você cumpra um rito, né, religioso. Você vá à igreja certos dias na semana. Talvez até você se vista como uma pessoa que parece conhecer Jesus. Mas Deus hoje, ele quer te dizer, né? Ele nos diz que ele quer intimidade e que ele quer que verdadeiramente nós venhamos o conhecer. Para que não haja dúvida quando alguém olhar e disser sim, aquela dali é Cleide, é aquela mulher
que outrora andava numa vida pregressa, né? Aleluia, aprisionada por Satanás. Aquela é a minha filha que leva a minha palavra. Aquela dali me conhece, ela tem os meus traços, ela tem o meu brilho. Aquela pessoa, ela é uma carta onde todos me verão através dela. Você quer ser reconhecida como aquele que tem as características do Senhor Jesus? Porque eu quero ser reconhecida. E a cada dia eu pergunto ao Senhor, Pai, o que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer que eu venha aprender com a sua palavra? Aleluias. E o Espírito Santo é maravilhoso. E ele sempre, né? Ele vem nos enchendo de sua presença. Ele vem nos mostrando aquilo que em nós precisa a cada dia ser transformado. A palavra nos diz que é de glória em glória, em vitória em vitória. Nós precisamos vivenciar a cada dia o seu dia. O Senhor diz, olhe, não vos turbe o seu coração, não fique atribulado para aquilo que ainda vai vir. Se você tem algo, né, que está deixando suas emoções estão saindo de controle, se você está sentindo medo, apresente diante de mim, porque eu vou trazer equilíbrio nas suas emoções. Somente em mim você vai achar a força que você precisa. E quando nós nos desesperamos, começamos a trilhar caminhos que nos afastam do Senhor. Assim foi a caminhada de Pedro. E começou a negar Jesus. Até que ele caiu em si. E as palavras que o Senhor havia profetizado, o Senhor já havia dito a ele o que aconteceria no futuro. É o que o Senhor faz conosco o tempo inteiro. Ele nos avisa aquilo que há de vir. Porque eu, Senhor, não faço nada sem antes mesmo revelar aos os profetas, aquilo que há de vir. Deus estava chamando já, Jesus estava chamando a atenção de Pedro. Olha, Pedro, cuidado. Cuidado com, né, por onde você anda. Cuidado quais são os caminhos que você, né, vem a escolher. Porque eu já estou te vendo lá na frente, antes mesmo que o galo cante por 2 vezes. 3 vezes você vai me negar. E que Pedro, não, Senhor, jamais. Todos podem te abandonar, mas eu não. Foi o único que ainda seguia Jesus de longe, porque a cada cenário, a cada situação que ele via, ele se apavorava e ele negava ainda mais, né, o nome do Senhor Jesus. Pedro, ele foi acometido por um sentimento de angústia, um sofrimento tão forte. Muitas vezes a gente diz, quem era Pedro que andava com o Senhor Jesus e teve aquele comportamento. Sabe quem é Pedro? Somos nós nos dias de hoje. Sim, somos nós, seres humanos miseráveis, pecadores, que negamos o nome de Jesus. Quando algo nos aflige, deixamos a incredulidade, né, entrar em nossas vidas. Quando olhamos para a circunstância e esquecemos que aquele que nos criou, o Todo-Poderoso, o Deus soberano, é capaz de transformar todas as coisas. E deixamos ser levados por um sentimento de Satanás. Satanás, ele quer aprisionar nossas almas. Ele sabe, se você compreender quem você é em Jesus Cristo e você usar a autoridade, você vai se apropriar da promessa, da verdade do Senhor. Então, qual é o papel de Satanás? Nos descaracterizar. Ele quer que a gente perca as características do Senhor. Ele perdeu quando ele foi rebelde. Ele foi lançado do céu e ali ele perdeu as características do anjo de luz. E agora ele é um ser das trevas. Mas você não. Você é uma nação que foi eleita pelo Senhor. Sacerdócio real. Você é sacerdote do rei. Você pertence ao Senhor, é propriedade exclusiva. É exclusivo do Senhor. Ninguém pode te tocar, porque nenhuma condenação há para aquele que estão, aleluias, em Cristo Jesus. Pedro não estava mais com Cristo. Ele saiu da cobertura,
ele foi tomando caminhos e a cada vez mais aquela situação de medo, aquela situação de dizer, não, pronto, acabou, é o fim agora para mim. O desespero tomou conta dele, ele sentiu medo, sofreu, sentiu angústia, mas a palavra diz que Pedro chorou. Eu quero te dizer que Deus, ele não resiste a um coração aquebrantado, em nome de Jesus. Talvez você tenha errado, porque nós erramos o tempo inteiro. Mas se hoje você se arrepender, porque Pedro se arrependeu, Deus, ele tem uma cura, ele tem uma libertação nos nossos sentimentos, ele tem um equilíbrio, né? Ele tem um equilíbrio para nos dar hoje em nossas emoções. Eu acredito que todos esses dias que o Senhor tem liberado a palavra sobre nossas vidas, daria para fazer uma série se você pensar. As palavras que Deus ele tem nos dado, está falando muito sobre um desequilíbrio emocional, é como os servos do Senhor têm agido de forma desequilibrada, a chegar ao ponto de negar o nome do Senhor Jesus, de estar perdendo as características do Senhor. E esse sentimento tomou conta de Pedro, e Pedro se tornou ansioso, não sabia aquilo que fazer. Ah, se eu já não sei, agora eu vou fazer isso. Veja só onde Pedro foi procurar se aquecer. Pedro tinha um fogo do Senhor, aleluias, o tempo inteiro, caminhava ao lado do Senhor, mas ele foi se aquecer numa fogueira feita por mãos humanas, pelas madeiras que ali seriam consumidas pelaquele fogo, e logo o fogo iria se apagar. Por que Pedro chorou? Porque Pedro lembrou das palavras que o Senhor Jesus havia dito, que ele se o negaria. E o Senhor havia dito a quantidade e o tempo. Eu fiquei pensando nisso. Deus disse para ele, olha, quando o galo cantar 2 vezes, olha só, 2 vezes, nesse momento, né, nessa quantidade de vezes, por 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Nesse tempo que o galo cantar, serão 2 vezes que o galo vai cantar. E por 3 vezes você vai me negar. Olha só o que desespero faz. E ali, Pedro estava fazendo de uma forma diferente, mas estava fazendo a mesma coisa que as outras pessoas estavam fazendo. As pessoas estavam escarnecendo de Jesus. As pessoas estavam cuspindo em Jesus. As pessoas estavam usando de vara-paus para machucar Jesus. E a palavra diz aqui, no versículo 31, que ele começou a praguejar e a jurar, eu não conheço esse homem. Olha como Pedro tratou Jesus. Será que foi diferente daqueles homens? Não. Como você tem tratado Jesus? Talvez você não tenha tempo para orar, para falar com o Senhor, porque existem coisas mais importantes na sua vida do que Jesus. Deus está chamando a minha e a sua atenção para que hoje você venha entender que verdadeiramente sem o Senhor a morte. Quando Pedro foi até aquela fogueira, Pedro precisava se aquecer, mas ele não sabia que aquele fogo daquela madeira não iria aquecer a sua alma. O que poderia aquecer a alma de Pedro era o fogo do Espírito Santo. Mas verdadeiramente Pedro, ainda ele não conhecia Jesus. Pedro foi um homem que precisou passar pelo processo para ser tratado. Nós precisamos hoje, né, deixar Jesus agir. Deixar Jesus limitar o tempo em nossas vidas. A quantidade de vezes que precisamos nos achegar ao Senhor é infinita, porque a todo tempo nós precisamos dele, né? Enquanto tivermos vida, nós precisamos dedicar esses momentos a buscar a presença do Senhor, a estar alimentado pelo Senhor, para na hora que uma situação contrária venha, né, ao nosso encontro, a gente saiba como reagir. Aleluias. Veja só como Jesus reagiu quando o sumo sacerdote perguntou, tu és o Filho de Deus? E o que Jesus fez? Ele afirmou, eu sou. Ele disse, eu sou. Eu sou e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus. Ele estava dizendo, eu sou. Eu sou o Filho de Deus e eu estou aqui. Eu afirmo, eu sou.
Jesus afirma, aleluias, e Pedro nega. Jesus afirma e nós negamos. Toda vez que pecamos, toda vez que nos afastamos do Senhor, estamos negando o seu nome. Isso foi um escândalo. Foi algo que feriu o Senhor, que feriu os bons costumes, os princípios espirituais. Aqueles homens andavam com Cristo, mas não o conheciam. Versículo 66, estando ele debaixo de um átrio, ele chegou. A criada o reconheceu, ele saiu da entrada do santuário. Nós saímos da presença do Senhor e vamos buscar em pessoas, em situação, algo que não aquece a nossa alma, algo que vai trazer mais tristeza, mais medo, mais solidão, algo que vai fazer com que você tire os olhos de Jesus e olhe para o seu problema. Mas hoje Jesus está dizendo, olha, não adianta. Você pode até me negar nesse momento, mas eu quero te dizer que eu te fiz a minha imagem e semelhança. E é isso que você precisa entender. Ainda que o inimigo de nossas almas venha querer nos descaracterizar, ele já é condenado, mas nós temos no nosso espírito a imagem e semelhança do Senhor. Sabe por quê? Porque ele soprou o seu Espírito Santo, aleluia, o Espírito de vida em nós, e essa vida está dentro de você. Talvez você ainda não tenha encontrado essa vida, mas Jesus hoje, ele se apresenta para você. E ele diz assim, ó, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero tirar todo o peso de você. Eu quero que você caminhe do meu lado, não caminhe distante, porque eu tenho uma nova vida para te mostrar. Aleluias. Aleluias, glória a Deus. Pedro continua negando no versículo 68, porque ele saiu debaixo daquela cobertura. E o que essa cobertura significa? Uma proteção. Quando nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, o maligno ele não pode nos tocar. Quando temos uma vida reta, quando seguimos a Jesus, o maligno ele não pode nos tocar. Mas quando nós tomamos atalho, mudamos a direção do nosso caminho, ele tem toda a legalidade para tocar, não somente da família, daqueles que se afastam do Senhor, como em todos os seus bens, em nome de Jesus. Esse é o perigo. E isso já é o quê? Morte. E Pedro estava morto espiritual, porque ele foi buscar numa fogueira, em madeiras que seriam queimadas ali. Ele foi buscar um fogo que não ia aquecer a sua alma. Pedro estava frio espiritualmente. Quando as pessoas não conseguem falar com o Senhor, quando ela, aleluia, não consegue orar, elas estão frias espiritualmente. A gente não vai dizer que é prazeroso, porque quando você entra em batalha espiritual para falar com o Senhor, o inimigo de nossas almas começa a soprar, começa a levantar certas situações, e aí nós nos enfraquecemos e cedemos a ele, diz, agora não, eu vou fazer depois. E você vai deixando Jesus se afastar, você vai deixando para depois e você vai ficando fraco. Ei, cuidado, não se afaste de Jesus. Nós precisamos manter a chama do Espírito Santo queimando dentro de nós. Nós precisamos estar perto de Jesus. Aleluias. No versículo 68, ele nega, e aqui a palavra de Deus nos diz, aleluias. Lucas 24, 40. Eis que sobre vós envio uma promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Pedro não estava preparado para aquela situação. Pedro dizia, eu amo o Senhor. Não, como é que pode? Todos podem se afastar do Senhor, mas eu não vou me afastar. E Pedro nega Jesus 3 vezes. Talvez você ache até que você esteja preparado para muitas batalhas, mas eu quero te dizer que é um processo para que a gente venha atingir um certo nível. Deus, ele quer nos preparar, mas Deus, ele não vai nos colocar em batalha, né? Que não seja a batalha que foi assim destinada para mim e para você.
porque nessa batalha nós vamos nos aperfeiçoar, nós vamos adestrar nossas mãos, nós vamos ganhar maturidade, experiência. E Pedro, com aquela autossuficiência, com aquela arrogância, não, achava que ele estava preparado. Mas na hora ali que tudo começou a acontecer, Pedro logo partiu, se afastou do Senhor, começou a seguir Jesus de longe. Quantas pessoas acham que elas estão, servindo Jesus, mas que, na verdade, elas estão seguindo Jesus da forma que, aleluia, que elas querem seguir. Não, porque assim não, porque assim é religiosidade e traz a permissividade. Ele ficou acompanhado com outras pessoas que não faziam parte do povo de Deus. As pessoas reconheciam e ele continuou negando Jesus. Todas as vezes que você sai desse caminho, todas as vezes que você se permite estar na roda dos escarnecedores, aleluia, porque ele se sentou na roda dos escarnecedores. E quando eles reconheceram, eles negaram. E Jesus, em Lucas 24, 49, adverte e diz, olha, ficar em Jerusalém, até que de lá venha poder. E o que Jerusalém representava? Uma cidade fortificada, uma cidade murada, só debaixo das asas do Senhor, que nós estaremos bem seguros, porque Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente, aleluia, na hora da dor, na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora do desespero. Nós precisamos estar guardado debaixo da sombra do Onipotente e não nos afastarmos do Senhor, não deixar que as circunstâncias nos levem para outro lugar. Você precisa crer, tirar toda a incredulidade, todo sentimento que Satanás tem colocado, ele quer te tirar da posição, tirar do lugar do milagre, para te colocar num lugar de dor, de medo. Pedro, aleluias, Pedro, ele não confiou em Jesus. E sabe quem ele confiou? Em suas próprias virtudes. Aleluias. Ele achava que ele estava conforme e em conformidade com a palavra do Senhor. Mas ele estava com conformidade com aquilo que ele acreditava, na força. Pedro agia pela força do braço dele. Quando o soldado veio, tentou prender Jesus, Pedro tirou a sua espada e cortou. Ele teve um ato de violência. Ele cortou a orelha daquele soldado mau, e Jesus disse, como pode? Vocês têm andado tanto comigo e você tem esse comportamento? Você age com violência? Não. Jesus, o tempo inteiro, estava mostrando para ele como eles deveriam agir. Aleluia. Pedro, ele andou em conformidade com aquilo que ele acreditava, não com aquilo que Jesus havia o ensinado. Em nome de Jesus. Nós aprendemos com essa palavra, aleluia, que não devemos tomar o nome do Senhor em vão. Veja só, aquele sacerdote, ele queria incriminar o Senhor, usando do mandamento. Não devemos tomar o nome do Senhor em vão. Quando ele disse, tu és o filho de Cristo, e como Jesus não estava mentindo, Jesus estava afirmando, eu sou. Mas ele disse, olha, ele está blasfemando. Ele está desrespeitando, ele está violando as leis, ele está dizendo que ele é o filho de Cristo verdadeiramente. Jesus é o filho do Deus vivo. E ele queria usar o próprio mandamento contra o filho de Deus. Aleluias. És tu Cristo, filho de Deus bendito. O sacerdote pergunta, Jesus afirma, eu sou. Você tem afirmado que você verdadeiramente é filho de Deus vivo? Porque o Senhor disse, que todos aqueles que o receberam, aleluias, que eles seriam feitos como filho de Deus. Talvez hoje seja a sua última oportunidade
de você receber o Senhor como Senhor e Salvador. Não perca essa oportunidade, nós não sabemos nem o dia nem a hora. O que te faz pensar que você vamos acordar amanhã? Claro que a gente quer, mas a gente não sabe quanto tempo nós temos aqui na terra. E para aqueles que não receberam Jesus Cristo, esse é o momento, Deus ele tem nos dado essa oportunidade, ele quer te fazer filho. Ele quer sim que o seu nome esteja lá, escrito no livro da vida, para que naquele grande dia você venha ser separado e venha reinar com Cristo. Deus ele está nos dando a oportunidade para aqueles que não conhecem entregar a sua vida a Jesus. Amém? Glória a Deus. E em segundo lugar, aleluias, o Salmo 43 diz que nós devemos permanecer inabaláveis, independente das situações, independente daquilo que a circunstância nos mostra. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem. Não interessa a situação que você esteja vivendo. Talvez você não esteja mais aguentando o ambiente da sua casa. Talvez você esteja vendo seus familiares se matando. Ei, Deus disse, olhe para mim. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro estava sendo infiel, porque ele não acreditou em Jesus. Ele negou o Senhor. E ele pensou, ele não pode nem salvar, né? Isso é incredulidade. Como é que ele vai me salvar? O medo. Mas eu não estou aqui para dizer que Pedro foi um homem... Eu estou aqui para mostrar que Pedro somos nós. Somos seres humanos que somos falhos, que somos fracos. E por isso nós precisamos do Senhor. Porque na nossa fraqueza, na nossa debilidade, o poder de Deus, a força do Senhor, aleluias, vai nos fortalecer. E por isso precisamos estar debaixo dessa cobertura. Não se afastar de Jesus, andar com Jesus, ter uma vida de intimidade, ter um compromisso com o Senhor. Deus, ele não quer um relacionamento, esses relacionamentos de flerte, não. Deus, ele quer compromisso. Ele quer que hoje você assuma um compromisso, ele quer que você tenha intimidade. Porque esse é o Deus, ele é fiel. Ele não viola os seus princípios, foi ele que instituiu os princípios. E quando nós temos sido infiéis, temos causado uma ruptura, um espaço, uma rachadura no nosso relacionamento com o Senhor. Não conseguimos nem orar. O Senhor disse, né? Antes dele ir para o Getsemane, ele disse assim, a alma dele estava aflita, ficai aqui, orai com os discípulos. E quando ele voltou, ele disse, vocês não conseguem orar nem por uma hora. Você não consegue nem interceder pela minha vida, falar com o Pai. Significava que não tinha assunto. É uma batalha espiritual. E você todo dia precisa buscar o Senhor. Na proporção que você vai conversando com o Senhor, que você vai buscando, na sua próxima oração, você vai ver que você já vai passar um tempo maior com o Senhor. Isso significa que você estará, aleluias, construindo uma relação de intimidade. É isso que o Senhor quer, que venhamos construir uma relação de intimidade. E como construímos essa relação? Com oração, falando com Ele, abrindo nosso coração, conversando com Ele. E Ele vai te responder. Ele não negou, Ele afirmou e disse, eu sou Cristo, o Filho do Deus bendito. Aleluia. A palavra de Deus nos diz, em nome de Jesus, em João 10:10, não deixe o diabo roubar a sua posição. Ele veio para roubar, para matar, para destruir, para tomar a sua posição. O pecado procede à queda. Você viu que ele começou a negar e um abismo chamava outro abismo. Cada vez mais ele negava, cada vez mais ele se afastava de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Quem é capaz de matar os planos de Deus em nossas vidas somos nós, pelas escolhas, né, que fazemos diariamente. E com isso geram consequências. E vai chegar, né, o resultado de ações que tomamos. Vem as consequências, elas podem ser boas ou ruins. O que aconteceu aqui foi ruim, né? Porque Pedro,
ele estava ali, né, sofrendo, sentindo dor, mas a palavra diz também que Pedro, ele se arrependeu, e por isso ele chorou. Hoje é o dia que Deus está lhe dando uma oportunidade para que você venha se arrepender. Todo esse tempo que você tem caminhado, se afastado de Jesus, porque Deus, ele não resiste àqueles que se arrependem. Deus, ele quer trazer cura, quer trazer libertação. Ele quer tirar toda a descaracterização de Satanás e fazer você entender, aleluias, que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, que você tem as qualidades do Senhor, aleluias. Em 1 Coríntios 10, 12, portanto, aqueles que pensam estar de pé, é melhor ter cuidado para não cair. É um alerta que Deus nos dá, para que a gente venha entender. E o que Deus ministrou no meu coração, ele me falou, né, o que Pedro havia feito. Ele havia mentido. Ele havia feito, né, uma afirmação daquilo que somente deveria ser verdadeiro, mas era falso, enganoso. E Deus me ministrou hoje sobre a mentira. Quantos têm mentido, né? E a palavra de Deus nos diz, olha só o que é a mentira. Em João 8, 44, vós tendes por pai o diabo. Aleluias. Quereis satisfazer os desejos de vosso pai? Ele é homicida desde o princípio, e nele não há verdade. Eu quero te dizer que toda vez que nós mentimos, estamos nos fazendo filhos do diabo. Irmão, o que é isso? É verdade. Porque o Senhor disse que desde o princípio ele era assassino, ele era homicida, né? Em nome de Jesus. E ele está dizendo, olha só, nele não há verdade. Então, se você mente, você está sendo filho do diabo. Se Deus ele nos diz que nós somos a sua imagem e semelhança, quando você mente, você perde as características de Deus. E você tem para si as características do diabo, de ser filho do diabo. A mentira faz isso. Eu fui, como sempre, né? Cada dia Deus ele me faz viver a sua palavra. E algumas pessoas sugeriram, eu precisava de algo. E graças a Deus, né? Eu estou buscando no Senhor, porque o Senhor tem me ministrado. Aqueles que pensam estar de pé, tenham cuidado para não cair. E aí a pessoa disse para mim, olha, para você obter isso, você vai ter que se passar por uma outra pessoa. Aí eu falei, Senhor, não. Eu sei que essa bênção é minha, mas eu não vou agir desse jeito. Eu vou andar em direção ao meu milagre. E eu creio que o Senhor vai fazer com que eu não vou mentir, porque eu já me decidi. Eu sou sua filha, aleluias. Como Cristo disse, eu sou filho de Deus, aleluias. Como Jesus afirmou, eu sou sua filha. No Senhor não há mentira, há verdade. O Senhor é a verdade, no Senhor tem vida. E eu quero essa vida, eu quero seguir o Senhor, não de longe. Eu quero andar com o Senhor. E eu falei, pai, o Senhor está aqui. E toda a situação, todo o cenário mostrava que aquilo não ia acontecer e que eu teria que mentir para me apropriar daquele bem. E eu falei, não. Se eu tiver que fazer isso, eu prefiro não ter. E até o último momento eu fui provada e ali eu tive a convicção. Eu não vou ceder por causa disso. Porque mais tem o Senhor para me dar. E logo mesmo a própria pessoa abriu a boca, aleluia, que estava à frente de um negócio, e ela disse não. Ela foi me apresentando. Essa pessoa está aqui, representando uma outra pessoa. E glória a Deus, eu falei, pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor nunca vai fazer da forma que nós pensamos, que nós imaginamos, porque os seus pensamentos são maiores que o nosso. Os seus pensamentos é para o bem, para dar um fim que nós desejamos, e quando nós obedecemos, quando nós falamos a verdade, aleluia, Deus ele nos abençoa. E eu creio que eu tenho aprendido
Há um tempo atrás eu ministrei sobre que eu caí nessa cilada de Satanás. Mesmo sem querer, sabendo que procurei desculpa, me isentar da culpa. Mas assim como Pedro, eu me arrependi. Eu chorei e disse, não, Senhor, eu me arrependo. E que hoje você venha se arrepender por ter se afastado de Jesus, por ter negado o nome de Jesus, por ter mentido. Saia da condição de filho do diabo e tome posse hoje da sua posição de filho de Deus. Que toda mentira do inferno venha cair por terra em nome de Jesus. Que toda descaracterização, tudo aquilo que Satanás tem colocado e tem dito que você é, não, você é sacerdócio. Sacerdócio real, você pertence ao tesouro do rei, aleluia, saiba quem você é em Jesus, porque nele não há mentira, ele é a verdade, ele é a vida, e essa vida hoje, aleluia, quer entrar em você, e o Senhor nos diz, olha, eis que eu estou à porta e bato, se você abrir essa porta, eu vou entrar, e sabe o que é porta? É um acesso. Quando você declara algo no mundo espiritual, como foi que eu comecei a ministração? Grandes coisas tem feito o Senhor. Por isso, eu tenho que me alegrar. Esse é o momento da presença do Senhor. E agora é o momento de você estar alegre, porque Deus ele tem uma palavra de cura, de libertação, de transformação. E quando você abre essa porta, você dá acesso ao Senhor, entrar na sua vida e a colocar tudo em ordem e te dar uma nova vida. Porque nenhuma maldição há para aqueles que escolhem Jesus, para aqueles que escolheram ter uma vida com Jesus. E é essa vida que eu quero, para mim e para minha família. Eu quero servir ao Senhor todos os dias da minha vida. E sabe de que é que eu me arrependo? Eu tenho um arrependimento. Eu falo, Pai, porque eu não te conheci antes? Porque eu joguei a minha juventude fora? E hoje eu oro para que meu filho seja a restituição desses dias, porque Deus ele tem restituição. Eu falo, Pai, gasta os dias, a juventude do meu filho, né? Gasta para que ele venha te servir. Então, que você possa declarar na sua casa, né? Em nome de Jesus, que você e a sua família vai servir ao Senhor. Essa é a verdade que nós temos que nos apropriarmos nessa noite, em nome de Jesus. Saiba que todas as vezes que você mentir, que você procurar atalho, você está sendo filho do diabo. Mas saiba, em nome de Jesus, que você foi feito, foi a imagem e semelhança do Senhor. E essa é a imagem que Deus quer que tenhamos nós, a sua imagem. E que você possa declarar, eu sou filha do Deus bendito. Amém? Vamos orar. E que nessa noite, Deus ele venha visitar tudo aquilo que você colocou no altar do Senhor, né? Todos os seus pedidos, tudo aquilo que o seu coração anseia, se é uma cura, se é uma libertação, Deus ele está trabalhando agora nesse momento em nome de Jesus. Se é uma pessoa que precisa ser alcançada em nome de Jesus, se é você mesmo que precisa entregar a vida a Jesus, não perca tempo, entregue os seus caminhos ao Senhor e o mais ele fará. Feche seus olhos e vamos orar nesse momento que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te louvo por essa palavra maravilhosa. Oh Deus, em nome de Jesus, que fortalece a nossa alma. Pai, Pedro foi buscar ali naquelas madeiras um fogo que se apagaria, mas que o Senhor tem para nós, é bem maior, que a chama do teu Espírito, aleluias, venha queimar dentro de nós, que toda a descaracterização de Satanás venha ser consumida, que sejamos nós, sim, a sua imagem e semelhança. Salva a nossa casa, a nossa família. Meu Deus, sim, que a sua vida, que a sua verdade seja firmada em nossas vidas. Tira as escamas dos nossos olhos, trabalha no nosso sentimento. Não permita que a gente venha satisfazer o desejo da nossa carne, que sejamos um veículo de Satanás. Não, Pai, está quebrado em nome de Jesus toda a amarração do inferno, toda a prisão na alma nessa noite caia por terra. Eu te peço, Senhor Deus, visita os seus filhos queridos que precisam agora de um milagre, que precisam de cura, que precisam ser libertos, quebra diagnóstico, traz, meu Pai, o sobrenatural na vida dessas pessoas, assim como eu tenho uma marca da cura, que elas sejam alcançadas, Pai, em nome de Jesus, pela cura, pela libertação, mas a cura maior, aleluia, que eu tenho na minha vida é a cura na minha alma, porque se verdadeiramente, aleluia, o Filho
vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. E eu sou liberta pelo sangue de Jesus, porque a minha alma foi comprada pelo sangue precioso do teu Filho amado. Que essas pessoas que representam a sua casa, as suas famílias, sejam impactadas hoje pela sua palavra. Abençoa, Pai, a nossa nação, livra de todo mal, retira o ímpio e coloca os seus servos assentados nessa cadeira de governo. A tua palavra nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Deus é o Senhor quem governa, que o Senhor possa governar a nossa nação. Toma também os céus de Israel, protegendo, que todas as camas venham cair, aleluias, por terra dos olhos dos seus filhos. A tua palavra diz que todas as nações se prostrarão, todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Faz com que essa guerra seja cessada lá na Ucrânia, famílias estão sendo dizimadas, oh meu Pai, crianças têm descido à sepultura. Deus estende suas mãos de misericórdia, faz cessar, basta apenas uma ordem do trono da graça, move o coração de seus filhos e filhas, para que possam, meu Pai, ser, Pai, em nome de Jesus, um instrumento do Senhor, em nome de Jesus, o que o Senhor possa trazer, Pai, o refrigério, que o Senhor possa guardar os seus filhos e filhas debaixo da cobertura do teu sangue, em nome de Jesus. Assim, nós em concordância oramos e ligamos essa oração aqui na terra, está ligada nos céus, em nome de Jesus. Que vocês possam adorar ao único Deus, o Deus vivo, o Deus da vida. Eu quero fazer um pedido a vocês. Se vocês gostaram, se é dessa ministração, e essa ministração edificou a sua vida, deixe aqui nesse momento o seu gostei, compartilhe essa palavra. Existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus através da sua vida. O YouTube vai entender que é uma palavra relevante, que é uma palavra importante, que não tem nada que desrespeite, e ele vai impulsionar essa palavra para o maior número de pessoas. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E eu quero pedir agora para vocês, aplaudam o Rei da Glória, porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade e de toda a exaltação. Em nome de Jesus.